Você já reparou que alguns personagens de Chaves simplesmente mudaram de nome ao longo dos anos? O senhor está bêbado? Sim, eu sei. Pode parecer loucura, mas até mesmo personagens clássicos que você conhece, que você adora, já tiveram outros nomes e você provavelmente nem se lembra. Bora ver tudinho a respeito disso, então já pode chamar o Polegar Vermelho para assistir esse vídeo com você e vem com a gente. Polegar Vermelho. Isso era um apelido do Chapolin Colorado, correto? Não. Na verdade, a gente leva como apelido porque a gente sabe que ele é o Chapolin Colorado, nome que ficou famoso aqui no Brasil, e claro, lá no México também, mas a gente sempre ouve Polegar Vermelho, Vermelhinho, coisa assim. Mas, na verdade, ele foi chamado de Polegar Vermelho ou Vermelhinho nos primeiros anos de Chapolin no Brasil, nos primeiros episódios que foram dublados aqui. Naquela época, ele não era ainda o Chapolin. Então, o que você conhece muito bem dessa forma... Ele é o Chapolin. Na verdade, era assim. O Polegar Vermelho. Ah, René, mas aí é chatice sua. Isso aí é só coisa da abertura, só coisa da introdução e tal. Ao longo do episódio deve mudar. Não é chatice, não é da abertura e não muda, não. O Vermelhinho. Todas essas cenas são do mesmo episódio, O Anel da Bruxa. Primeiro Polegar Vermelho, depois Vermelhinho e nada de Chapolin. Mas vamos lá, isso é compreensível também, a gente tem que admitir. A gente tá falando de 1984, mais de 40 anos atrás. O pessoal simplesmente recebe um programa num super-herói e ele é chamado de Chapulin Colorado. Que raios é um Chapulin? Mesmo que a gente saiba, é o grilo, e não sei o que, o gafanhotinho lá famoso do México e coisa do tipo. O pessoal fala, ninguém vai entender nada o que é um Chapulin. E esses apelidos até renderam uma ótima cena que todo fã se lembra. Polegar. Vermelhinho. Polegar. Só que assim, logo na introdução, na vinheta de abertura, tem um CH gigante, coração. Aí o herói tem um coração enorme no meio do peito, com um CH. Uma hora ia ficar estranho, né? Então não demorou muito pro pessoal falar. Se a gente der uma adaptada, ao invés de Chapulin por Chapolin, dá uma abrasileirada no negócio, né? O negócio fica com aquele molho do Brasil, do português brasileiro, né? Só que o negócio não parou por aí, não. Sabe quem são esses homens? Não, doutor. O chinesinho e o tripa seca. Ok, tripa seca, a gente conhece muito bem, é claro, clássico e tal, mas chinesinho, esse é novo, hein? E esse aqui? Você sabe que a ideia de fazer ele encolher foi do Tonhão? Tonhão é muito brasileiro, né? Muito brasileiro. E esse agora? Fugiu da prisão o terrível marginal conhecido como Fura-Tripa. Fura-Tripa é um nome muito curioso e, na verdade, trata-se de uma regravação desse episódio aqui. Fugiu da cadeia o famoso delinquente apelidado de O Gorila. Na boa, quantos nomes diferentes, né? E tudo isso são variações do mesmo personagem nas versões dubladas. Esse cara aqui. Mas nada! Eu mesmo. Agora, por que esse cara teve tantos nomes diferentes aqui no Brasil? Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Mas ele ganhou muitos nomes diferentes, né? Quando você imaginava que o chinesinho era ele. Ah, e esse outro cara aqui? Olha só, o neném ainda não conseguiu acertar nenhuma carta no chapéu. Também foi chamado dessa forma. Johnny, o que aconteceu? Bom, já que a gente tá falando de vilões, vamos continuar nesse papo porque, olha, rende assunto, viu? Com certeza você se lembra dele. Mas é que você não sabe quem é esse sujeito. Quem? É o Rachacuca. Mas o seu nome na versão original é assim. Você não sabe quem é esse tipo? Quem é esse? Rascabuches, na verdade, seria algo como rasga-barrigas, rasga-estômagos ou rasga-buchos mesmo. E não é à toa que o nome dele foi adaptado dessa forma no episódio A Volta do Renegado. Imagine que meu namorado está a ponto de perder a vida nas mãos do rasgabucho. E aí você fica na dúvida, mas será que o rasgabucho é outra pessoa? Não, é o mesmo personagem. Você derrubou ele? Quem? O rasgabucho. E assim, eu sei que é muito esquisito ouvir do tal de rasgabucho, dá um estranhamento, você fica, rasgabucho, coisa estranha, não sei o quê. A gente tá muito mais acostumado com racha-cuca, mas quando a gente parte do nome original, rasgabucho faz muito mais sentido. É uma adaptação muito mais fiel da versão original e isso me faz pensar em outro caso parecido. Todo mundo aqui se lembra, com toda certeza, da Saga dos Piratas, né? Olhe só pra isso.
As pirâmides do Egito. Olha só pra isso. As ruínas do Coliseu. Logo na primeira parte, o Rubem Aguirre dá vida a esse pirata aqui. Aí viu o Matadouro. Quem é esse? É o braço direito do Alma Negra. Na segunda parte, também. Chega, chega, Matador, chega! Ok, até aí tudo certo, só que esses episódios são de 1975. Quando a gente vai para 76, temos o Cofre do Pirata, que se passa muitos e muitos anos depois. Eu sou Matalote, o terrível pirata. Mas então seria outro cara? Sim. Esse era o meu tataravô, Matalote I. Eu sou Matalote V. Só que quando a gente dá um pulo para 78, novamente temos a trupe do Alma Negra, numa história ambientada séculos atrás. E quem tá por ali? Eu tinha entendido que o Alma Negra tinha deixado você como responsável, Matalote. E aí vira uma confusão, né? Afinal de contas, o correto é eu a convidei ou eu a convido aí? Não, tô brincando. O correto é Matadouro ou Matalote? A melhor forma de analisar isso é vendo como o episódio original foi realizado lá em 75, lá a primeira vez que ele aparece. Aguas, hay que Matalote. ¿Quién es ese? Es el brazo derecho de Alma Negra. Ya, Matalote, ya. Está bien, ya sé que tú no fuiste. Então a gente pode concluir que Matadouro foi uma adaptação da dublagem brasileira somente na saga dos piratas, e ele é chamado de Matalote em todos os outros episódios que aparecem. Só que eu tenho absoluta certeza que quando você vê esse pirata, você não pensa em Matalote, você pensa em Matadouro, mesmo tendo aparecido muito menos, mesmo não sendo o nome original. Que loucura! E já que estamos falando do Rubem, você deve se lembrar muito bem dele vivendo esse personagem aqui. Estou procurando um louco muito perigoso que escapou esta manhã do manicômio. O Poucas Trancas? Sim, sabe quem é? Sim, eu ouvi no rádio. E você também deve se lembrar de momentos como esse. Só que essas cenas que você acabou de ver fazem parte da dublagem de 1990. E a gente está falando de um caso daqueles episódios que tiveram mais de uma dublagem clássica. E o que eu quero dizer com isso é que temos uma outra versão mais antiga, lá de 84, do primeiro lote de dublagem de Chaves e Chapolin, assim que chegaram no Brasil. E por lá, o nome dele era outro. E estou procurando um louco muito perigoso que escapou de manhã do manicômio. O Porca Solta? Sim, sabe quem é? Pois é, o nome dele em 84 foi adaptado para Porca Solta, que eu acho muito bom. Depois ele virou Poucas Trancas e na versão original é Poucas Trancas mesmo. É Poucas Trancas? Caraca, eu já falei de muita gente, isso que ainda estamos só em Chapolin, né? Quantos personagens mudaram de nome? Então vamos logo de palavra-chave. Qual é a troca que você mais gosta e qual você menos gosta? Qual você fala, cara, essa aqui ficou muito boa? Ou então, putz, não sei por que mudaram de novo, a versão anterior era muito melhor. E qual você fala, cara, o que os caras estavam fazendo quando pensaram nessa adaptação? A outra é muito melhor? Comenta aí, quero ver sua opinião. E isso vale para Chapolin, para Chaves, é claro, para tudo, porque em Chaves o negócio também mudou muito, mesmo, mudou demais. O próprio Chaves já teve o nome alterado por aqui. Essa nem eu mesmo sabia. Tá, também não é bem assim, tô dando uma exageradinha, vai, confesso. Mas no episódio Cavaleiro das Mil Encrencas, repara bem o que o professor Girafales fala. Chavo, você está louco? Percebeu que ele chama o Chaves de Chavo? Chavo, você está louco? Só que isso foi uma confusão pontual. Provavelmente o dublador estava ali escutando a versão original, ouviu o Chavo, que é o nome dele lá no México, é claro, e acabou soltando e passou. É muito sutil. E isso me faz lembrar de um outro momento, quando o professor Girafales chamou a Paty por um outro nome. O que você diz, Papis? O que eu digo é que a luz elétrica é bem mais útil. Isso é do episódio A Escolinha do Professor Girafales, de 78, o último episódio a contar com a participação do Kiko. Em verdade seja dita, enquanto o Chavo foi uma escorregada ali, aqui não foi só o girafão que se confundiu, não. Aqui deve olhar pra mim. Eu gosto mais da Papis. E a primeira coisa que você pode pensar e que faria muito sentido é: será que não é uma dublagem antiga, antes dela ser a Paty pra valer aqui no Brasil? Será que não rolou uma adaptaçãozinha lá no começo pra Papis, 84, coisa assim? E a resposta é: não! Por incrível que pareça, a gente está falando de um episódio que foi dublado em 92, o último lote de dublagem clássica de Chaves e Chapolin no Brasil. O mais curioso nessa história é que muitos outros episódios que contam com a Paty, com a Analina de la Macorra vivendo a Paty, ela sempre é chamada de Paty mesmo, e tudo isso foi dublado bem antes.
Se liga em 84 como já era o nome dela. Não liga pra ela, Paty. Vem, vamos brincar de comidinha. E esse lance de entender a época que cada dublagem foi feita é muito importante porque faz pensar no caso da Chiquinha. Obviamente, na versão original, o nome dela é diferente e você deve saber disso. Cilindrina! Kiko! Cilindrina! No Brasil, ela ficou muito mais conhecida como Chiquinha, é claro, muito famosa e tal, mas lá nos primeiríssimos episódios de Chaves que foram dublados, da época da dublagem agudinha do Chaves falando assim, ela era chamada de outra forma, lembra? Francisquinha, já tô indo. Que tarde. Francisquinha, quantas vezes já te ensinaram que não temos que falar assim com os mais velhos? Só que o mais curioso de tudo é, lembra do episódio das lagartixas, que é conhecido por ser o primeiro episódio de Chaves que foi dublado no Brasil? Pois é, nesse episódio ela é chamada dessa forma. Parece que eu vi alguém chorando. Era a Chiquinha? E por que chorava? Porque se assustou com a lagartixa. Mas é uma lagartixa mesmo. E a Chiquinha? Também. E foi que você fez com a Chiquinha? O senhor não viu o cadáver? Eu lá me interesso por cadáver. Então isso quer dizer que provavelmente eles adaptaram de Cilindrina para Chiquinha, se arrependeram e falaram, ah não, vamos fazer uns testes agora com Francisquinha, e aí depois voltaram atrás e falaram, não, a Chiquinha estava melhor e voltaram para Chiquinha? Pode ser. E ela também é chamada de Francisquinha no episódio do Leiteiro, de 73. Francisquinha, por favor. Francisquinha, por favor. Olha, a Francisquinha vai brincar com o Chaves antes que eu me dê uma surra. E nesse mesmo episódio, sabe quem foi chamado de outra forma? Quem recebeu um outro nome? O pai da Chiquinha. Sim, é muito estranho imaginar o Seu Madruga com outro nome. Mas isso aconteceu. Seu Ramon. Seu Ramonzinho. E o mais doido é que naquele mesmo episódio das lagartixas, olha a adaptação. Chaves, então você ia matar o seu Madruga? Ô, seu Madruga, o Chaves ia matar o senhor. Não é isso, não. Eu queria matar lagartixa, não lombriga. Sinceramente, não sei o que rolou. No primeiro momento adaptaram para Chiquinha e Seu Madruga, depois mudaram para Francisquinha, Seu Ramon, e depois voltaram atrás para Chiquinha e Seu Madruga de novo, sei lá. E aqui no Brasil ele foi chamado de Seu Ramon porque é muito mais próximo da versão original. Lá no espanhol ele é o Dom Ramon, ainda que o Chaves o chame sempre de uma outra forma. ¿No sabe si está en su casa el papá de la Chilindrina? ¿Don Ramón? Don Ramón. Para combinar com esse estilo do garoto, meio espalhafatoso, meio confuso, aquela coisa toda, inocentão de tudo, ele troca a primeira letra de Dom e a primeira letra de Ramon, ficando Rondamon. Isso era tão forte, tão famoso e tão constante nos episódios que o próprio Ramon dava autógrafos assim, Rondamon mesmo. E o Chaves fala isso na versão original o tempo todo. Pra gente no Brasil, passa batido porque o pessoal não ficou adaptando. Ele sempre é chamado de Seu Madruga mesmo e boa. Só que tem um episódio que não teve jeito. Essa troca, essa inversão, fez parte de uma piada. Então o pessoal da dublagem teve que se virar nos 30. Você sabe se o pai da Chiquinha está em casa? Meu Madruga? Seu Madruga. Agora, como isso fazia parte da piada? Assim. Mas você disse meu Sadruga. E como é? Seu Madruga. E o que eu disse? Meu Sadruga. E como é? Seu Madruga. Clássico demais, muita gente se lembra do Meu Sadruga, foi o que deu pra fazer ali na hora, eu entendo, acho que não tinha nem como adaptar de outra forma. O que me faz pensar também em um outro caso parecido com o próprio primo do Seu Madruga. Na versão original ele é chamado dessa forma. Román. ¡Ay, lo mismo que Don Ramón, pero volteado! Dom Ramon, Dom Román, mantiveram tudo ali, tudo faz sentido. E aí, na versão dublada em 88, ele foi chamado dessa forma. Madruga. ¡Ay, quase igual ao seu Madruga! Por pouco! E numa outra versão que fizeram logo em 1990, resolveram mudar o nome do primo do Seu Madruga. E ficou assim. Romão. Ai, é o mesmo que Romã, só que no masculino. Na boa, quanta coisa, quantas trocas de nomes que a gente foi atrás, no detalhe, procurando uma a uma. Eu vou te dizer, fazer esse tipo de vídeo dá um trabalho fenomenal, porque não é o tipo de pesquisa que você encontra pela internet, sabe? Essa pesquisa que a gente faz na unha, lá, caçando episódio
por episódio. Então, assim, valorize o nosso trabalho se você tá gostando do vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Pra você não custa nada e pra gente isso é muito importante. É o que faz a diferença entre a gente conseguir continuar produzindo ou não conseguir continuar. E uma outra forma de contribuir com o canal e, é claro, se vestir de forma belíssima, como um verdadeiro Pires Cavalcante, é entrando na loja da vizinhança e adquirindo a sua belíssima camiseta do Vila do Chaves. Todas as estampas são nossas, que saíram das nossas cabeças, que a gente passou para as ilustradoras que trabalham no canal. Elas transformaram tudo isso em realidade e você pode garantir com desconto no Pix, desconto na primeira compra. Que mais tem? Tem frete grátis, dá para garantir frete grátis. Ó, loja da vizinhança tá aparecendo na tela, tá na descrição, tá em todo canto. Mas voltando ao nosso assunto, pô, que família para ter nome trocado, hein? Lembra dela? Malicha. Na versão original, ela é a Malicha, ou Malicha mesmo. E aqui no Brasil, apenas 3 episódios com ela foram dublados. Esse é de 1990, só que os outros 2 foram dublados no lote de 88. E lá ela tinha outro nome. Tanto na primeira versão do Chaves matando as lagartixas, ó, de novo falando de lagartixas, como em Como Sujar uma Roupa de Festa, ela é chamada dessa forma. Olá, Kiko! Oi, Malu. Ah, essa é a Malu. É minha afilhada. Ela mal acabou de mudar aqui para o 44. O que foi, Maluzinha? Siga o meu conselho, padrinho. Põe um vestido. Malu, não tenho nenhum vestido. Malu fica mais próximo do público brasileiro, fica uma coisa um pouco mais simples, né? Mais comum para os nossos ouvidos. Mas Malicha também era um bom nome, era um nome fácil de falar, de ser lembrado, enfim. Eu acho que não precisava trocar nada não, na minha opinião. E chegou a vez de falar do nosso Barriga Senhor Querido, que no começo foi chamado apenas assim. Senhor, pode me explicar o que significa? Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o senhor. Mas, para ser sincero, isso não foi coisa da dublagem. Na versão original, ele também era chamado apenas de Senhor. Senhor, ¿me puede decir qué significa todo esto? Mas assim, o Vila do Chaves não brinca em serviço, né? De Chaves, Chapolin, a gente falou, acho que não tem mais nada. Talvez tenha deixado escapar alguma coisa, pode ser, mas sinceramente, na pesquisa eu não lembrei de mais nada. E só que eu falei assim, cara, os campeões de troca de nome, na verdade, não estão em Chaves e Chapolin. Lembra dos ladrões? O Chompiras e o Botirra, que pra nós ficou muito mais famoso desse jeito? Chega, calha a boca. Quer saber, Botijão? A culpa é sua, viu? Porque com certeza você mandou ele subir de escada. Aliás, o Botijão, muito famoso dos anos 80 pra frente, já tinha aparecido em 79, na Festa Fantasia do Chapolin, com esse nome. Eu não sou jardineiro, Garrafa, eu sou um ladrão. E se você tá se perguntando dos ladrões e tal, mas tinha o Ramon Valdez. Sim, é o mesmo Chompiras, lá do comecinho dos anos 70, que fez dupla com o Ramon mesmo. Ah, eres tú, Peterete. Claro que sí, Chompiras. E no Brasil, essa dupla ficou mais conhecida desse jeito. Talvez seja a forma mais famosa deles por aqui. Ah, você, Peterete. Claro, tá duvidando? Beterraba, isso é uma roça de brinquedo? Digo talvez porque o Beterraba também foi esse. É você, carne seca. Sim, sou eu. E esse. Vamos lá, baixinho. Que bela hora escolher pra dormir. Só que nessa mesma história, o Carne Seca é o Ramon. Escuta uma coisa, Carne Seca. Por que não aproveitamos, já que a janela está aberta, para entrarmos para roubar? Isso acontece muitas vezes, na verdade. A maior parte do tempo, Carne Seca é o Ramon. Carne Seca? Ai, Beterraba, não me chame de carne seca. Só que não para por aí, é claro. Tem mais. Por que parou, Rabanete? Não vai comer outro franguinho? Não, Beterraba não. Já comi 6 e 6 é mais do que o suficiente. Sinceramente, de onde o pessoal tirou isso, eu não faço a menor ideia. Tantas adaptações, tantos nomes, por que trocaram tanto o tempo inteiro? Sei lá. Só que tem um que eu acho o mais aleatório de todos. Sai de trás. Sai de trás. E se você tá se perguntando de onde você tirou isso, eu nunca vi esses dois juntos, eu não sei nem do que você tá falando, eu nem sei o que é isso que você tá mostrando. Ou então você fala, Renan, eu lembro disso, mas eu não entendia nada, via na infância e tal. Eu já expliquei todos os detalhes a respeito dessa dupla tão querida nesse vídeo que tá aqui do lado. E acredite, o próprio Chespirito falou que viver o Chompiras era o seu momento de auge, era o que ele mais gostava de fazer, seu personagem preferido, acredita? Tá aqui do lado, vai lá conferir com seus próprios olhos e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.